não me envergonho do Evangelho de Cristo. Uma das frases mais impactantes do apóstolo Paulo. Está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 16, e diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo ele foi ridicularizado, Paulo ele foi criticado, perseguido, agredido, mas nada disso roubou a sua fé, nada disso roubou a sua ousadia de proclamar a mensagem do Senhor Jesus. Paulo ele sabia em quem tinha crido. Paulo sabia que o Evangelho não é uma teoria, é o poder de Deus em ação. Enquanto uns se envergonham de Cristo, Paulo se gloriava na cruz. Quando Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 e 8, ele diz: pois Deus não nos deu um espírito de temor e covardia, mas de poder, amor e autocontrole. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor. Pera lá. Um espírito de temor e covardia. Perceba que o medo, a covardia, não é apenas um sentimento, mas um espírito maligno que tenta nos aprisionar, que tenta nos paralisar para que eu e você não venhamos a realizar a obra do Senhor. Mas Deus nos deu poder, amor e autocontrole, e jamais devemos nos envergonhar de falar a respeito do Senhor Jesus. O medo aprisiona, a vergonha silencia, mas o Espírito Santo que habita em mim e habita em você nos liberta disso e nos impulsiona a pregar e a proclamar a verdade do Senhor. Não fomos chamados para uma fé tímida, mas para uma fé ousada. O verdadeiro cristão não se cala diante da oposição. Ele fala com coragem, mesmo quando o mundo o ridiculariza. Não há maior honra do que ser um porta-voz do céu em uma terra caída, imunda e profana. Deus te levantou para ser uma arauto, para ser um proclamador do Evangelho a todas as pessoas que necessitam. Deus te chamou para arrebatar do inferno almas para assim povoar o céu para a glória do Senhor. Então, o Evangelho não precisa de aplausos, precisa de testemunhas vivas. Não podemos nos envergonhar de falar do amor de Jesus Cristo. Não podemos ter um caráter fraco, covarde e egoísta, a ponto das perseguições nos paralisarem. Não devemos jamais sentir vergonha de pregar o Evangelho. Ser cristão é carregar um selo divino, um rótulo celestial. Deus não nos chamou para viver disfarçados, mas para sermos luz em meio às trevas. É uma honra pregar a mensagem da cruz. E que você não sinta vergonha nenhuma de falar do amor do nosso Deus, de proclamar a verdade do Evangelho, porque transforma. O poder do Evangelho transforma. O poder do Evangelho, ele transforma o pecador para ser santo. O poder do Evangelho aviva corações frios. O poder do Evangelho salva o que está perdido. O poder do Evangelho edifica vidas. O poder do Evangelho restaura famílias e corações que estão despedaçados. Então, a voz que anuncia o Evangelho carrega o som da eternidade. Porque sabemos que existe apenas 2 lugares para o ser humano ir: inferno ou céu. E você carrega uma essência celeste. Você carrega uma mensagem do céu. Você traz do céu um pão divino para alimentar as pessoas que estão sobre a face dessa terra. Você tem uma importante missão de anunciar o Evangelho do Senhor sem ter medo, sem ter vergonha, e mesmo que exista grandes oposições, você jamais deve abandonar a sua missão. Porque hoje, infelizmente, temos algumas pessoas que envergonham o Evangelho. Eles defendem mais políticos e ideologias do que os princípios da palavra. Mas graças a Deus, o Senhor sempre tem os seus remanescentes, os fiéis, os que permanecem firmes, os inabaláveis, homens e mulheres que não negociam a sua fé, não se calam e muito menos se envergonham.
E você é essa pessoa. Você é essa pessoa fiel, firme, inabalável. Você é essa pessoa que não se envergonha do Evangelho, mas carrega o poder de Deus para transformar vidas e mudar destino de pessoas que estavam indo rumo às trevas. E agora, através da sua vida, da mensagem que Deus te deu, essas pessoas mudaram a rota e estão indo em direção ao céu. O mundo precisa de menos opinião e mais evangelho, mais palavra. Enquanto um se cala por medo e vergonha, Deus levanta vozes que o inferno não pode silenciar. Ei, pregador, ei, pregadora, missionário, missionária, ei, você que não tem nenhum título ou rótulo, mas mesmo assim proclama a mensagem do Senhor Jesus Cristo, o inferno não poderá calar a voz. O inferno, os inimigos, os opositores, os adversários não poderá silenciar a voz que Deus te deu para proclamar a mensagem do Evangelho. Que eu e você possamos assim dizer como Paulo: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus possa te abençoar e te levantar para esta geração, em nome de Jesus.